Nós estamos na nossa série de mensagens que tem como tema imparáveis. Diga assim comigo, imparáveis. Deus nos chamou a sermos imparáveis. Nós estamos alguns domingos com esse tema. O que é ser uma pessoa imparável? É uma pessoa que não para. Não para enquanto seu propósito não se cumpre, enquanto seus sonhos não se realizam, enquanto não acontece aquilo que Deus colocou no seu coração. Esse é o nosso chamado, sermos imparáveis. Por quê? Porque assim como nós temos visto todos os domingos, nós estamos vendo de homens e mulheres que foram imparáveis. Tiveram muitos desafios, muitas lutas, mas eles não pararam. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. Se você está celebrando vitórias de 2, 3, 5 anos atrás, eu convido você a parar, rever a sua vida, porque Deus tem vitórias novas para você, porque tem gente só celebrando, há 5 anos atrás Deus fez, há 10 anos atrás eu vivi isso, há 3 anos atrás, meu irmão, glória a Deus pelo que você viveu, mas Deus tem algo novo para a sua vida, para você celebrar. Você crê nisso? Eu creio, então seja um imparável. Nós vimos a história de José na primeira mensagem, depois nós vimos a história de Isaac, domingo passado nós vimos a história de Jacó, o mais improvável de todos os homens para ser um grande homem, um homem que mentiu para o seu pai, enganou seu pai, mentiu para o seu irmão, enganou seu irmão, era um homem que por onde passava deixava rastros de dores, mas ele perseverou, ele persistiu, ele foi um imparável. Deus mudou o seu nome de Jacó, que é o suplantador, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Hoje olhamos para a nação de Israel, está lá o nome desse personagem que tinha tudo para não dar nada na vida, mas ele perseverou e se tornou no Israel de Deus, amém? Esse é o chamado para nós sermos imparáveis. E hoje eu vou falar sobre um personagem que se chama Pedro. Pedro também foi um personagem, um homem imparável. Pedro, o apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos de Cristo, este homem foi um homem que teve muitos problemas na sua vida, mas não podemos nos esquecer do final de Pedro. Pedro foi o líder da igreja primitiva, ele foi um dos principais apóstolos. Pedro era um pescador, Deus o chama, Jesus o chama para deixar de pescar peixes e se tornar um pescador de almas. Pedro era um homem que tinha um temperamento impulsivo, segundo a psicologia, um temperamento colérico, mas ele era um dos homens mais íntimos de Jesus. Aonde Jesus estava, tinham sempre 3 homens, Pedro, Tiago e João. Pedro era um homem que caminhava com Jesus, um homem que teve muita experiência com Jesus. A história de Pedro vai nos mostrar a história de um homem que ele fracassou, que ele perseverou e se tornou então esse grande líder da igreja. Olha o que diz então na sua Bíblia, aí também no seu esboço e no telão, Mateus capítulo 16, verso de número 18. Jesus está dizendo aqui a Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esta declaração é feita por Jesus. Alguns versículos antes vai contar que Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim para eles, vai perguntar para eles: o que estão dizendo as pessoas sobre o Filho do Homem? Acerca da sua pessoa. Jesus está perguntando, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Esta é a pergunta de Jesus para os discípulos. E alguns vão responder assim: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta assim: tá bom, o que as pessoas estão dizendo não importa. E para vocês, quem é o Filho do Homem? Imediatamente Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz essa declaração, Jesus olha para eles assim: esta declaração, esta revelação não veio da carne sua, Pedro, veio de Deus. E agora, em sequência, Jesus fala isso agora para Pedro: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus aqui vai fazer um trocadilho sobre o nome de Pedro, porque Pedro no original significa Petra, que é pedra. Jesus agora vai dizer
dizer para ele: olha, diante desta revelação, Pedro, Petra, a minha igreja será edificada, não sobre a pedra, a vida de Pedro, mas sobre a pedra de Jesus, que é a pedra angular. É isso que Jesus está falando para ele. Diante desta revelação, que Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, a igreja vai ser fundamentada, a igreja vai ser levantada e sustentada. Esta é a grande revelação que Deus tem de Pedro, que Jesus tem e que Pedro tem de Deus. Mas o interessante é que nem 5 minutos depois, olha o que Jesus fala para Pedro, Mateus 16, verso 23. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha que interessante. Em um momento Jesus está dizendo assim: você é o Pedro, você é a pedra forte. Agora está dizendo: você é pedra de tropeço. Nem 5 minutos depois. Por quê? O que aconteceu no primeiro momento? Ele tem uma revelação de Deus, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus está dizendo: olha, você é o Pedro, é a rocha. Mas na sequência Jesus começa a anunciar: o que importa agora, eu quero chamar vocês, eu vou morrer, vai ter um tempo de dor, vai ter um tempo de sofrimento, vai ser um tempo de luta. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: não, senhor, o senhor não vai morrer. Não, isso o senhor não deve morrer. Não, olha, se necessário for, eu morro no seu lugar, mas o senhor não deve morrer. Jesus diz assim para ele: arreda-te de mim, Satanás. Não seja pedra de tropeço. Você está sendo uma pedra de tropeço, porque eu vim para esse propósito. O meu propósito é a morte, o meu propósito é a cruz, o meu propósito é o martírio, e o meu propósito é a ressurreição. E agora, uma hora, nós temos um Pedro cheio de fé, tendo uma revelação do céu, que Deus, o próprio Jesus diz assim: quem te revelou não foi o homem, não foi a carne, foi o Senhor que te revelou. E nem 5 minutos depois está dizendo: você é pedra de tropeço. E sabe o que é pior? É que Pedro, assim como nós somos como Pedro muitas vezes. E esse tem sido o nosso problema. Muitos de nós têm tido essas atitudes exatamente de Pedro. Muitos chegam num culto de domingo, um culto como esse, e de repente ouvem uma palavra maravilhosa, uma série Imparáveis como a nossa, e aos domingos as pessoas saem daqui cheio de fé, cheio de ousadia, como Pedro, tendo revelação do céu, tendo direção de Deus, e saímos daqui, e muitos dizem assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amanhã você encontra alguém na rua, e você diz: e aí, irmão, como é que está? Na bênção, é sua vitória, glória a Deus. E aquele negócio, não, aquele negócio, olha, Deus já deu a vitória pela fé, está cheio como Pedro, cheio de ousadia. Isso sai no domingo, aí vem a segunda-feira, aí vem a terça, chega a quarta-feira, chega a quinta-feira, já está virando o Pedro da pedra de tropeço. E aí, irmão, como é que está? Estamos na luta, estamos passando no deserto. E aí, irmão, como é que você está? Será que aquela oração que o pastor fez ao final do culto, será que eu fui curado mesmo? Será que vai ter restauração no meu casamento? Será que o meu filho realmente vai voltar para os caminhos do Senhor? Aí nós nos tornamos o Pedro, inconstantes, instáveis. Uma hora um homem sendo revelado, vivendo uma revelação de Deus, outrora dizendo: não, Senhor, isso aqui não é para o Senhor, é melhor o Senhor não fazer isso, é perigoso, não, deixa como está. Assim somos nós, inconstantes. Pedro, quando nós olhamos, nós vamos ver a história de Pedro, entre os 12 apóstolos, era o mais improvável em se tornar a coluna da igreja, é o mais improvável em se tornar o grande líder da igreja. Por quê? Preste atenção, Pedro fracassou como pessoa, Pedro fracassou como amigo, Pedro fracassou como discípulo, Pedro fracassou no seu ministério, porque nós vamos ver uma fase da vida de Pedro, que ele vai de mal a pior. Ele nega Jesus, ele abre mão do seu chamado,
ele abre mão do seu ministério, ele caminhou lado a lado com Jesus 3 anos e meio, foi discipulado pelo próprio Deus, que o ensinava, que estava preparando para que ele seguisse após a sua assunção ao céu, e agora ele vai viver alguns fracassos na vida, e ele vai jogar tudo para o alto, ele vai abandonar tudo, ele abandona Jesus, ele abandona os seus amigos, ele abandona o seu chamado, ele abandona o ministério, ele joga tudo para o ar, ele joga tudo a perder, por causa da sua sucessão de fracassos. Talvez, muitos aqui nesta tarde, muitos aqui por causa de fracasso estão pensando em desistir de um casamento, pensando em desistir de uma vida profissional, pensando em desistir de um relacionamento, pensando em desistir até da própria vida, e o pior é que assim estava Pedro, e a queda de Pedro, e a nossa queda, ela é processual, por isso que Paulo diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia, precisamos tomar cuidado. Salmo vai dizer o seguinte, o salmista, cuidado, porque um abismo leva o outro abismo. Tem gente que está fracassando, mas o fracasso de Pedro não foi instantâneo, ele foi gradual, ele foi acontecendo, e que você, se está vivendo fracasso em alguma área da sua vida, cuidado, porque tem gente que diz assim, pior do que está não fica, mentira, pode ficar, e você então precisa estagnar, paralisar nesta tarde, essa sequência de fracassos para viver o novo de Deus. Quer ver aqui algumas atitudes de Pedro que o levaram ao fracasso, e que ela foi sendo sucessiva? Olha, em primeiro lugar, e que muitos têm também fracassado por causa disso. Primeira atitude de Pedro que levou ao fracasso, confiança demasiada em si mesmo. Tome muito cuidado, porque muita gente também começa o seu fracasso com este processo. Olha só, Jesus vai dizer assim para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirá-lo, mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus vai dizer, Simão, Satanás vai te provar, você vai passar por um tempo difícil, as coisas vão apertar, mas eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Jesus está dizendo, olha a resposta de Pedro para Jesus, Lucas 22, 33, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus está dizendo, Pedro, Satanás me pediu para peneirar, ele disse que vai te provar, você vai passar um tempo difícil, eu estou intercedendo por você para que a tua fé, não precisa nem orar por mim, Jesus, não precisa, olha o que ele está dizendo, estou pronto para ir contigo, e se necessário for até a morte, mas Pedro, eu estou orando por você, não Jesus, não preciso da sua oração, é o que ele está dizendo, ele tinha demasiada confiança em si, na sua vida, e meu irmão, minha irmã, cuidado, porque isso é o início da queda. Não tenha demasiada confiança em si mesmo, na sua força, no seu braço, na sua capacidade, no seu diploma, no seu dinheiro, na sua conta bancária, porque isso pode ser o princípio da queda. Tem gente que vai falar, não precisa de orar, não, eu resolvo, eu cuido, eu tenho, eu posso. Você precisa sim ser muito bem resolvido em quem você é. Você é filho amado de Deus, você é filho abençoado de Deus, mas nunca coloque a sua demasiada confiança em você mesmo, que você confie em Jesus, confie na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Jeremias vai dizer assim, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço forte a sua esperança, sua confiança, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Pedro tem demasiada confiança em si mesmo e ele começa o seu processo de queda. Olha uma segunda atitude de Pedro que o levou à queda, a negligência espiritual. Jesus estava ali agora no jardim de Getsemane para orar, ele ia enfrentar o pior momento da sua história, ele estava ali no jardim, ele diz assim para os discípulos, vamos orar, vamos ao Getsemane, nós vamos horas antes dele ser preso, e agora ele pede para que Pedro, Tiago e João vão com ele orar, Jesus se afasta um pouquinho para orar, quando ele volta, olha como que ele encontra os discípulos, Lucas 22, 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. O interessante é que Pedro logo antes diz assim, Senhor, eu não te deixo, eu não te abandono, conta comigo. Quando Jesus diz assim, então vamos orar. Ele faz o que? Ele vai dormir. O que ele está fazendo aqui? Eles estão no jardim de Getsemane. O jardim de Getsemane foi o palco da maior batalha espiritual da história da humanidade.
Ali estava tendo o maior momento da batalha espiritual da história da humanidade. Jesus estava ali, Satanás aparece e tenta impedir de Jesus ir à cruz. Jesus está com o coração angustiado, ele está orando, o seu suor está agora em gotas de sangue, e Pedro não tem a percepção da gravidade do momento. Ele vai dormir, não era hora de dormir, era hora de orar, era hora de jejuar, era hora de se consagrar, era hora de vigilância, e tem muita gente caminhando rumo ao fracasso por causa disso, não perceberam a gravidade do momento. O momento é grave, as famílias estão sendo fortemente atacadas, as famílias estão sendo atacadas nos seus valores, nos seus princípios. É hora de vigilância, é hora de oração, é hora de jejum, é hora de consagração. A família está sendo atacada como nunca foi atacada. Pais estão sendo proibidos de corrigirem os seus filhos. Está sendo a luta para liberar o aborto. Os jovens pegam preservativos gratuitos na rede pública. A família nunca foi tão atacada como agora. Os casamentos estão sendo atacados. Os filhos estão sendo atacados. Não é hora de vigiar, não é hora de vacilar, não é hora de cochilar, é hora de vigiar. Efésios 6, assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Se a nossa luta não é contra a carne, ela é espiritual, devemos lutar com armas espirituais, jejum, oração, consagração. Meu irmão, fique vigilante, não dê brecha como Pedro. Pedro negligenciou um momento de oração, negligenciou a sua vida espiritual, por isso ele começa a cair. Olha uma terceira atitude que levou Pedro ao fracasso: agir por impulso carnal. Meu irmão, quem está negligenciando sua vida espiritual irá agir pela carne. Jesus está no jardim de Getsêmani, ele está orando, ele encontra os discípulos agora dormindo, chegam os soldados para prendê-lo, e olha o que vai dizer, olha a atitude de Pedro quando os soldados colocam a mão em Jesus. Lucas 22, 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O soldado coloca a mão em Jesus, prende Jesus. Pedro, esse aqui, um deles é Pedro. Pedro vai desembainhar a espada, vai cortar, vai tentar ferir um soldado, corta-lhe a orelha. Jesus vai pegar a orelha dele e vai colocar de volta. Mas o que Pedro está fazendo? Pedro está lutando na carne. Aquilo não era, como eu acabei de dizer, não era luta na carne, era espiritual. Jesus vai dizer assim: embainha a tua espada. Não é momento de agir na carne. Pedro agia na carne, porque não tinha mais vida espiritual, não tinha vida de oração. E você sabe que tem gente que ainda está vivendo desse jeito na carne? Tem gente querendo resolver as coisas no grito. Tem gente querendo resolver as coisas no murro na mesa. Tem gente querendo falar mais alto e achar que vai resolver. Tem gente querendo agir no braço, na sua força. Tem gente, meu irmão, que não age agora mais espiritualmente, mas só se alimentou na carne e o seu resultado é carne. Tem gente que compra sem consultar a Deus, vende sem consultar a Deus, entra em relacionamento sem consultar a Deus, faz as coisas sem saber se é da vontade de Deus ou não, e aí quebra a cara. Nós temos uma vida, nós precisamos ter uma vida espiritual, nós precisamos orar, assim como nós estamos vendo. Este foi um problema da queda de Pedro, meu irmão. Tem gente que faz negócio, não sabe se é de Deus, não ora para Deus. Tem gente que sai do emprego, não vai saber se é da vontade de Deus. Senhor, eu saio do emprego ou não saio desse emprego? Eu entro nesse novo emprego ou não entro nesse novo emprego? Não, tem gente que não consulta a Deus, ele age na carne, e o resultado da carne é dor, o resultado da carne é queda. Olha uma quarta atitude que levou Pedro à queda: seguir Jesus de longe. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Vamos dizer junto a parte final? Pedro o seguia à distância. Olha só, ele estava no jardim de Getsêmani, Pedro está cochilando, o soldado vem, prendem Jesus, ele desembainha sua espada, ele tenta ferir, age na carne. Jesus fala: não, é hora de agirmos espiritualmente, embainha a tua espada. E agora eles levam Pedro lá Jesus para ser acusado, condenado. A Bíblia diz que Pedro segue Jesus, mas presta atenção, ele segue de longe. Você conhece alguém que um dia disse para você: olha, conta comigo com o que precisar, hein? Olha, se precisar estamos junto. E aí um dia você precisou, você foi procurar, a pessoa estava longe? Você deve conhecer, né? Você conhece gente
Ou algum amigo que um dia chegou diante de Deus, diante da igreja, diante das testemunhas e disse assim: olha, eu estou contigo até que a morte nos separe, estou contigo na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Aí vem a primeira crise, já está longe. Você não conhece gente assim? Claro que você conhece. Pedro, ele não queria perder Jesus de vista, mas não queria pagar o preço e o risco de estar do lado de Jesus. Esse é o problema. Ele não queria perder Jesus de vista. Eles estão levando Jesus, eles prendem Jesus, estão levando, ele está seguindo, ele quer ver Jesus. Ele quer ver o que vai acontecer com Jesus, mas ele não quer correr o risco de estar do lado de Jesus, de pagar o preço para estar do lado de Jesus. E esse tem sido o fracasso de muito cristão. Muitos cristãos têm seguido Jesus de longe, a sua obra de longe. Tem muita gente que ama a nossa igreja. Nossa, que bacana, tivemos culto de casais ontem. Que trabalho lindo da igreja com os casais. Que trabalho bonito, precisa mesmo. Olha, gente, invistam nos casais, venha nos ajudar. Não dá, mas eu estou seguindo vocês de longe, fica tranquilo. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu tenho compartilhado. Legal, bonito o trabalho de vocês com jovens, com as crianças. Em domingo, sábado que vem, a tarde inteira, teremos quase 200 crianças aqui. Qual é o nosso apelo? Venha nos ajudar, traga as suas balinhas para nós montarmos um pacotinho, mas bonito o trabalho, então venha nos ajudar a cuidar de 200 crianças. Não vai dar, mas olha, fica tranquilo, eu estou curtindo de longe, posta no Facebook, eu vou compartilhar, mas eu estou seguindo de longe, porque eu não quero pagar o preço. Tem muita gente hoje seguindo Jesus pelas redes sociais, agora é moda. Compartilham de Jesus, curtam de Jesus, postam de Jesus, mas vem na igreja, pôr a mão no arado, abra mão do seu domingo, abra mão do seu feriado. Não, aí já não dá para pagar o preço. Mas fica tranquilo, a gente é um seguidor de Jesus. Pedro aqui, ele não queria perder Jesus de vista, mas não queria pagar o preço para estar do lado de Jesus. Quinta atitude que levou Pedro ao fracasso: falta de vigilância com as companhias. Lucas 22, 55. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Diga assim comigo: Pedro sentou-se com eles. Pedro está seguindo Jesus, Jesus está sendo preso, levado, Jesus é levado a um lugar para ser ali julgado pelo Sinédrio. Pedro agora está do lado de fora, e ali fizeram uma fogueira para se aquecer, e ali estavam alguns homens e mulheres sentados. Pedro se assenta com eles. Sabe com quem Pedro se assenta? Ele se assenta com os religiosos que queriam matar Jesus. Ele se assenta com os religiosos que estavam esperando sair o veredito da condenação de Jesus. É com esses que Pedro está sentado, com essas pessoas. Com quem você tem sentado? Tem muita gente fracassando na vida porque tem andado com quem não deveria estar andando, tem levado para dentro de casa quem não deveria levar, tem sentado na mesa com quem não deveria sentar-se. Esse é o problema. O Salmo, que é um dos livros mais lidos da Bíblia, ele começa no Salmo de número 1, no verso de número 1, com a seguinte alerta para nós: como é feliz aquele que não teme, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Salmo 1, verso 1, feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. E aonde Pedro estava? Na roda dos zombadores. Aonde Pedro estava? Com aqueles que torciam contra Jesus. Onde Pedro estava? Com aqueles que torciam contra a igreja. Tem gente que torce contra a igreja, tem gente que fala mal da igreja, tem gente que fala mal da noiva de Cristo, e tem gente que anda junto. Não dá, irmão, toma cuidado. Isso é o caminho do fracasso. Você precisa andar com pessoas boas. Por quê? Relacionamentos ou te elevam ou te derrubam. Você precisa saber com quem você anda. Sansão perdeu tudo por causa de um relacionamento com uma mulher errada, Dalila. Ele era juiz em Israel, ele termina cego e humilhado e envergonhado, porque se relacionou com a pessoa que não devia. Mas a Bíblia nos diz que tinha um homem paralítico, ele resolve andar com 4 crentes fiéis, que ficam sabendo que Jesus estava em uma cidade, eles vão pegar aquele paralítico, vão levar nas costas até Jesus e ele é curado.
Com quem você tem andado? Gente que está te levando para mais perto de Jesus, ou gente que está como Dalila te afastando, te levando para a ruína? Por isso que 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem o bom costume. Isso nós estamos falando de Pedro, hein? Presta atenção no que eu vou dizer. Se Pedro caiu, não brinque, nós também podemos cair. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós não estamos falando de qualquer Zé Mané da Bíblia, não. Nós estamos falando do apóstolo Pedro, do homem que andou com Jesus, que era o braço direito de Jesus. Olha a sexta atitude de Pedro que o levou ao fracasso: descuido com as palavras. Pedro vai cometer 3 erros com as suas palavras. Você pode acrescentar no seu esboço. Primeiro, ele negou Jesus com as suas palavras, Mateus 26:70. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Pedro estava sentado na roda dos zombadores, daqueles que torciam contra Jesus. Uma mulher vai dizer assim: olha, você é um deles. Eu vi você com um deles. Olha a resposta de Pedro: mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está fazendo. Ele nega Jesus com a sua boca. Pior, e a queda, por isso que eu disse que ela é processual. Ele primeiro nega Jesus, depois ele jura contra Jesus. Mateus 26:72. E ele jurando o negou outra vez: não conheço esse homem. A primeira diz assim: você é um deles. Não, eu não conheço. Ele nega. Aí uma outra diz: não, eu também vi ele com Jesus. Ele diz: não, eu juro que eu não conheço. Agora ele está jurando. E vai piorar a situação de Pedro, porque a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Ele praguejou contra Jesus. Mateus 26:74. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Agora um homem vai dizer assim: não, eu também sei que ele é um deles. Eu ouvi, olha a fala dele, ele tem o sotaque do Galileu. E ele então vai dizer o que? Ele começou a amaldiçoar Jesus. Ele usa as palavras para negar, para jurar contra e para praguejar contra Jesus. O que Pedro aprendeu no ministério com Jesus? Durante 3 anos e meio, ele aprendeu uma das coisas mais fundamentais na vida espiritual de um homem e de uma mulher de Deus. É o quê? É o poder da palavra. Diga assim comigo: poder da palavra. Pedro foi discipulado por Jesus a usar as palavras para abençoar, para usar as palavras para transformar. Use palavras para abençoar, use palavras para transformar. Se o que você for dizer não for melhor do que o seu silêncio, então não abra a boca. Essa é a questão. Há poder na palavra liberada. No mundo espiritual, palavras criam. Diga assim comigo: no mundo espiritual, palavras criam. Preste atenção, grave na sua Bíblia, coloque na sua geladeira: no mundo espiritual, palavras criam. Você crê nisso? Gênesis capítulo 1, verso número 1. E no início a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Haja lumiares e houve lumiares. O que é? Não havia nada. Deus liberou uma palavra, porque no mundo espiritual palavras criam. O Senhor levou o profeta Ezequiel num vale de ossos secos e disse assim: é possível esses ossos reviverem? Ele diz assim: Senhor, tu sabes, é possível. Libere uma palavra: haja vida, houve vida. O que tem saído da sua boca, cuidado. Elas podem criar vida ou podem criar morte. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Muito cuidado. Se você disser que esse ano vai ser uma porcaria, que nada vai acontecer, que não vai dar certo, que seu dinheiro, o seu salário é uma miséria, vai acontecer. Em compensação, se você disser que esse ano será o ano melhor da sua vida, vai ter um tempo de virada, vai ser um tempo de milagre, vai acontecer. Sabe qual é a palavra que nós estamos liberando desde o dia 1º de janeiro nesta igreja? Esse ano será o ano do crescimento em nome de Jesus, e as palavras criam, e as palavras estão sendo geradas, e já estamos vivendo o tempo do crescimento em nome de Jesus, porque palavras criam. Mas Pedro, ele vai cair. Este grande homem de Deus, um homem que amava Jesus, ele largou sua empresa para seguir Jesus, ele largou sua família para seguir Jesus, mas ele não vigiou e o processo dele foi de queda. Olha o que acontece finalmente com Pedro. Lucas 22, 61, 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito:
antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Diga assim, chorou amargamente. Chorou amargamente o fracasso. Ele estava sendo preparado, discipulado, empoderado para ser um grande apóstolo de Jesus. Mas ele caiu, ele não vigiou, e agora ele está chorando amargamente o seu fracasso, porque ele fracassou com ele mesmo, ele fracassou como amigo de Jesus, ele fracassou como discípulo de Jesus, ele fracassou no seu ministério. E tem gente chorando amargamente porque fracassou no casamento, porque fracassou profissionalmente, fracassou a sua empresa, teve que fechar a porta da sua empresa, fracassou como amigo, que você prometeu fidelidade a uma pessoa, você fracassou. Talvez você esteja como Pedro. A vida de Pedro, ela pode ser dividida em 2 momentos. Ela pode ser dividida como, primeiro, momento do fracasso, momento da queda, mas teve um momento do recomeço. Diga assim, recomeço. O momento da restauração, por isso que a nossa mensagem tem como tema perseverança para recomeçar. Pedro me ensina algo, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo. Se nós formos ali com o Senhor, Ele estanca o nosso processo de queda, Ele estanca o nosso processo de fracasso e nos dá a vitória. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Meu irmão, você está aqui nesta tarde porque Jesus não desistiu de você, aleluia, amém? Você não escolheu, o Espírito Santo de Deus se trouxe nesse lugar, mas Jesus resolve recomeçar algo na vida de Pedro. Para viver um recomeço como Pedro, você precisa, em primeiro lugar, ser impactado pelo poder da ressurreição. Meu irmão, eu não sei como é que você entrou aqui, talvez você estava vivendo uma sucessão de fracassos, mas eu sei de algo, nesta tarde Deus vai interromper e vai começar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Mas para viver este recomeço como Pedro viveu, você precisa ser impactado pelo poder da ressurreição. Nós vimos que Jesus então foi preso, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele morreu. Ao 3º dia, as mulheres foram até o sepulcro para ver o corpo de Jesus. Pedro estava chorando amargamente na casa, preste atenção nisso. Pedro estava chorando amargamente. Eu fracassei, eu não fui fiel, eu prometi restrita fidelidade a Jesus, fracassei. As mulheres vão até o sepulcro, olha o que diz Lucas 24, 11 e 12. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro estava chorando amargamente na casa, as mulheres vão até o sepulcro, elas veem o sepulcro aberto, o túmulo vazio, o anjo diz assim, olha, ele ressuscitou, elas vão para casa assim, ele ressuscitou, ele vive, o nosso Redentor vive. A Bíblia diz que a maioria dos discípulos não acreditaram. Pedro levantou, saiu correndo, chegou à porta do túmulo, viu o túmulo aberto, e ele agora foi impactado pelo poder da ressurreição. Ele acreditou, Jesus está vivo. Meu irmão, minha irmã, sabe o que ele está dizendo? Se ele pôde vencer a morte, ele pode me restaurar. Se ele pôde vencer a morte, não há impossíveis para o meu Deus. Meu irmão, que o poder da ressurreição vai impactar a sua vida. Se ele ressuscitou, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode restaurar, ele pode fazer o que você sabe que você precisa em nome de Jesus. Meu irmão, olha para aquela cruz, diga assim, ela está vazia. Essa é a mensagem da cruz. Ele ressuscitou, ele venceu a morte não pôde detê-lo, meu irmão. Este é o poder da ressurreição. Você está aqui nessa tarde, seja impactado com essa mensagem da cruz. Ele recomeça, é um tempo novo, é tempo de esperança, é tempo de céus abertos, é tempo de porta aberta, é tempo de túmulos abertos. Sabe por quê? Porque quando passamos pela luta, quando passamos pelas provas, pelos fracassos da vida, nós achamos que não tem mais jeito, nós achamos que não tem mais solução, mas a mensagem da cruz para mim e para você é, ele ressuscitou e tem solução, amém? Segundo lugar, para que você possa viver um recomeço com Deus, entender o recado especial de Deus. Quem acredita aqui que Deus dá recados? Você acredita que Deus dá recados? Eu quero te trazer uma revelação de Deus para você agora. Eu estou pregando aqui para você, porque Deus me mandou trazer um recado para você. É para você.
não é para o seu parente que não veio, não é para aquela pessoa que você está falando, puxa, aquela pessoa precisava. Não, não, é um recado de Deus para você. Deus manda recados. Olha só, as mulheres vão até o sepulcro, o anjo diz assim, olha, ele ressuscitou. Olha o que o anjo vai dizer para as mulheres. Marcos 16, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Diga assim, e a Pedro. Lê comigo a parte inicial toda. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha o que ele está dizendo. E agora, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. O anjo aparece às mulheres assim, olha, vão e diga aos discípulos e a Pedro. É um tempo novo, é um tempo de vitória, é um novo tempo para a história da igreja, é um novo momento para a vida de vocês. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Diga assim, e a Pedro. Por que o anjo diz assim, vão e digam aos discípulos e a Tiago? Vão, digam aos discípulos e digam a Mateus. Vão, digam aos discípulos e digam a André. Mas por que ele faz questão de dar ênfase a Pedro? O anjo está dizendo, vão, mande esse recado aos discípulos e mande um recado para Pedro. Por que Pedro? Por que em especial Pedro? Porque Pedro achava que para ele tudo havia perdido. Pedro achou que para ele não tinha mais jeito. Fracassei com o meu mestre, fracassei no meu ministério, fracassei no meu chamado. Eu creio que Jesus ressuscitou, mas comigo não tem jeito. Jesus manda um recado direto, é para você, Pedro. É um novo tempo, é uma nova história. Meu irmão, minha irmã, o Senhor me trouxe aqui para mandar um recado para você. É um novo tempo na sua vida, é um novo tempo na sua casa, é um novo tempo na sua família. É tempo de restauração, é tempo de céus abertos. Creia, meu irmão, é tempo de viver a glória de Deus em nossas vidas. Aquele recado era especial, era direto para Pedro. Terceiro momento para nós vivermos uma restauração como Pedro, crer nas segundas chances de Deus. Diga assim, segundas chances de Deus. Você acredita que o nosso Deus é um Deus de segundas chances? Claro. Pedro havia largado o ministério, Pedro havia fracassado. Pedro agora, ele sai de Jerusalém, ele vai lá para Galileia, onde ele morava. Ele tinha uma empresa de pesca, ele volta para pescar. Jesus agora vai atrás de Pedro. Pedro está pescando, Jesus chama Pedro, Jesus serve uma ceia para Pedro, porque Jesus vai atrás de Pedro. E agora olha o que Jesus vai perguntar para Pedro. Olha, João 21, verso 15, parte A. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vai fazer essa pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus está dizendo? Ele está restaurando a vida de Pedro. Ele está dando uma nova chance para Pedro. Por quê? O que Pedro errou? Aonde Pedro caiu? Negando Jesus por 3 vezes. Jesus faz o quê? Ele confessá-lo por 3 vezes, porque aonde ele caiu, Deus está restaurando. É assim que Deus faz. Deus é um Deus segunda chance. Lamentações capítulo de número 3, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são motivos de não sermos consumidos. Meu irmão, o que o profeta está dizendo? Que a cada manhã Deus nos dá uma página em branco, dizendo assim, ó, você pode escrever uma nova história. E aí quando você pega aquele cara e fala assim, ah pastor, meu marido não muda, ele fala assim, você casou comigo, você sabia que eu era assim mesmo, fala assim, eu não sabia que você era uma mula, ia ser uma mula a vida inteira, porque a cada manhã você tem a chance de recomeçar, você tem a chance de ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem uma nova chance de escrever uma nova história em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, você precisa aceitar a renovação do propósito. Para você viver um novo de Deus, aceite a renovação do propósito. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro, que lindo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Vamos dizer juntos? Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Pedro havia caído, Pedro havia fracassado, Pedro agora voltou para pescar peixes. Agora Jesus chama ele de novo e fala assim, cuide dos meus cordeiros. Ele estava fazendo o quê? Pescando peixes. Qual era o chamado de Jesus para Pedro? A partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de almas. Ele agora estava fora do seu propósito. Jesus traz ele de novo para o seu propósito. Apacenta os meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Eu não sei se você aqui nessa tarde, você já saiu dos seus propósitos.
Não se esqueça de que Deus te colocou naquela empresa mais do que o propósito de você ganhar dinheiro e viver bem na vida, mas Deus te colocou para um propósito, falar do amor de Jesus naquele lugar. Aonde você está tem um propósito, renove o seu propósito para viver o novo de Deus, amém? Sempre que Deus nos dá um recomeço, 3 coisas acontecem, eu vou falar rapidamente, você pode escrever no seu esboço. Primeiro, Ele renova os sonhos, diga assim, Ele renova os sonhos. Pedro estava caído, fracassado, achando que para ele não tinha jeito. Jesus aparece para ele e Deus renova os sonhos de Pedro. Sabe por quê? Pedro sai da Galileia, ele volta para Jerusalém, diz que ele vai pregar o primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus renovou o sonho de Pedro. Ele achou que para ele nunca mais teria chance de pregar o evangelho. Está aí ele pregando, 3.000 pessoas se convertem. Porque quando nós aceitamos o recomeço de Deus, Deus renova os nossos sonhos. Amém? Eu não sei que sonho que você já tinha perdido, mas Deus tem novo para você em nome de Jesus. Segunda coisa, Ele renova as nossas forças. Diga assim, renova as nossas forças. Você pode ter entrado aqui caído, cansado, fracassado, mas Deus vai renovar as suas forças. Sabe por quê? Pedro estava lá na Galileia, cansado, o Senhor aparece para ele, ele vai correndo para Jerusalém, ele enfrenta o Sinédrio, ele enfrenta o sumo sacerdote, ele enfrenta todo mundo, porque ele estava renovado. Meu irmão, Isaías vai dizer que Deus renova as nossas forças como a águia. Você vai sair daqui saltitando, alegre, vibrante, para viver um segundo semestre maravilhoso em nome de Jesus. E em último lugar, Ele renova a nossa esperança. Pedro não tinha mais esperança, Pedro estava chorando amargamente. Agora ele volta todo empolgado, ele volta para ser o grande apóstolo, ele volta para ser o grande homem de Deus. Pedro sai operando tantos sinais e maravilhas. Depois leia Atos, diz a Bíblia que eles colocavam os enfermos na calçada. Pedro ia passando, a sombra que projetava através da vida de Pedro curavam os enfermos. Este é Pedro. Se depois que eu contei para você da queda de Pedro, e eu dissesse para você, você acha que Deus usaria um homem como esse para ser o líder da sua igreja? Um homem que negou a Cristo, praguejou a Cristo, amaldiçoou a Cristo, seguiu Jesus de longe, um homem que largou o ministério, esse seria o grande líder da igreja? Você diria não. Mas por que ele se tornou? Porque ele foi imparável, ele aceitou o chamado de recomeçar um novo com Deus. Meu irmão, Deus te chama para recomeçar e ser imparável em Cristo Jesus. Quem crê, diga eu quero ser um imparável em nome de Jesus, amém? Você quer? Então se coloque de pé, vamos orar, vamos participar da ceia do Senhor.